O Rogério, ele a princípio, ele tinha me convidado para falar sobre uso de dados de literatura em estudos bioacústicos evolutivos. E aí eu sugeri para ele que fosse um pouco mais geral e falasse sobre o uso de dados de literatura em bioacústica. Mas eu acho que, no fundo, essa palestra serve para vocês que estão trabalhando em outras áreas e eu acho que ela é bem geral mesmo, assim, sabe? Eu acho que os exemplos, eles são bioacústicos, claro que eu vou aprofundar um pouco sobre padronização de dados bioacústicos para usar nos seus estudos, mas eu acho que, mesmo que você esteja fazendo estudos em outras áreas, eu acho que essa palestra pode ser muito útil para vocês. Eu tenho feito esses estudos teóricos com dados da literatura desde meu mestrado, sabe? E eu acho que eu comecei a fazer meio que de forma inconsciente, assim, sabe? Eu dei ideia, não, vamos fazer isso, vai ser super legal. Mas eu acho que, conforme eu fui explorando um pouco mais essa área, eu acho que ela tem várias oportunidades de estudo e vantagens também em termos de praticidade, de baixo custo, de demandar pouca logística assim para você executar. Enfim, a gente vai aprofundar um pouco nisso. Eu sou, como o Rogério apresentou, eu sou o José Vinícius Bernardi, faço parte tanto do Metalente, que é o laboratório do Paulo, quanto do LHCAM, e por isso vocês já imaginam que eu esteja em uma situação complicada em relação ao Cruzeiro. E vocês podem, a qualquer momento durante a palestra, mandar observações no chat aí. A ideia, eu sempre prefiro que seja uma coisa mais interativa, apesar de nem sempre as pessoas interagirem, então eu também estou preparado para isso. Mas vocês podem mandar que, como eu falei, a qualquer momento eu consigo ver aqui o chat. Tá? Vamos lá começar. Eu preparei aqui um sumário, só para vocês terem uma noção de como é que vai funcionar a palestra. E eu pensei em começar com um componente histórico, assim, da produção científica e da literatura científica. Inclusive, foi uma parte que eu achei bem interessante fazer, eu não conhecia tanto. A segunda parte vai ser sobre onde nós encontramos a literatura científica. A terceira vai ser comentar um pouco sobre as vantagens e possibilidades desses estudos. Aí, essa quarta parte, ela finalmente entra na bioacústica, que eu vou falar um pouco sobre onde vamos encontrar esses dados bioacústicos para esses estudos, como extrair e padronizar os dados, e eu vou dar um exemplo de um estudo que eu fiz durante o mestrado, usando a literatura na bioacústica. E, por final, uma conclusão. Algumas conclusões. Tá. Vamos começar, então, com a história da produção de literatura científica. O nosso primeiro periódico acadêmico que aceitava essas publicações científicas, ele surgiu em 1665. Ele era um periódico da Royal Society of London, e ele é o Philosophical Transactions. E, inclusive, até hoje ele publica. Então, vocês conseguem, inclusive, acessar. Isso foi uma coisa muito interessante que eu encontrei. Vocês conseguem acessar o site do Philosophical Transactions. Eles têm literalmente todos os artigos deles em PDF. Então, artigo de 1600, você vai ter 1665, você vai ter lá escaneado em PDF. Claro que a qualidade não vai estar legal, até o inglês vai estar super arcaico, mas eu achei muito interessante o fato que eles têm todos esses registros históricos, né? Bom, nessa época, as publicações científicas elas eram bem diferentes. A gente não tinha revisão por pares, elas eram escritas em formas de cartas, então era uma coisa bem pessoal do autor, assim, sabe? No começo você tinha saudações, tipo, saudações, eu, Isaac Newton, encontrei nos meus experimentos com os prismas, tal coisa, enfim, era bem um modelo de carta mesmo, sabe? E aí eu até separei aqui um dos PDFs que tinha lá no site, que tem várias cartas do Isaac Newton. Esse aqui é um exemplo delas, eu até deixei marcado aqui. Então vocês podem ver que tinha uma espécie de abstract aqui, mas o resto todo do texto ele era corrido. Você tinha aqui na carta de Isaac Newton,
E aqui ele começava, inclusive, com uma saudação. Então era bem um modelo de carta, assim mesmo, que eles recebiam. Mas, como eu comentei, ele não... Até 1700 alguma coisa, eles não tinham um processo de revisão tão árduo, assim, um processo de revisão por pares. Então, vários artigos eles recebiam, a gente recebia algumas coisas absurdas, assim, sabe? A gente não, eles. Que eram publicadas. Então, literalmente, qualquer descrição naturalista, assim, era recebido no jornal, em formato de carta, né? Aqui eu coloquei um exemplo que é desse Glover. Ele fez uma viagem para Virgínia, então esse artigo que ele publicou é basicamente vários aspectos do estado da Virgínia, né? Ele fala temperatura, produção, situação, habitantes, maneiras de plantação e cultivo de tabaco na Virgínia. E durante esse artigo super geral que ele faz, ele descreve ter visto uma sereia na Virgínia. Essa foto aqui não é do artigo, mas ele descreve aqui, eu coloquei em inglês para pegar a tradução literal aqui, e vou traduzir para vocês. Então, ele fala que aqui ele deve inserir uma observação de um peixe super estranho ou mesmo um monstro, que eu encontrei que eu avistei no rio Rappahannock, Aí essa criatura parece ser parece ser a sereia, ou não sei a tradução para merma, mas seria uma sereia. Supostamente um meio humano, meio peixe. Uma realidade que muitas pessoas duvidaram, mas a existência é tão bem atestada para ser negada. Então, no começo, assim, os periódicos científicos que a gente tinha, eles recebiam esse tipo de coisa. Esse tipo de observação naturalista. Até que em 1752 a gente tem o que seria o princípio da revisão por pares. Não necessariamente por pares, mas em 1752 a Royal Society, que é a mesma sociedade que publicava esse periódico, eles passaram a formar comitês de 5 a 10 especialistas que recebiam os artigos e avaliavam os artigos, se eles poderiam ou não entrar. Então, pode-se dizer que a partir de 1752 aqui a gente tem uma preocupação com excelência científica, talvez não tanto com método, mas você tem um processo de revisão mais rigoroso para que um periódico para que um artigo fosse aceito e publicado, e isso fez com que a gente passasse a ter mais confiança no tipo de coisa que a gente estava lendo. Então, para quem não sabe o processo de revisão por pares, os cientistas eles fazem uma observação, escrevem o paper deles, escrevem o artigo, esse artigo é enviado para um editor da revista, isso já atualmente, né? Para um editor da revista, esse editor ele vai repassar para outros 2 ou até mesmo 3 revisores que vão fazer uma avaliação desse artigo e vão devolver pareceres para esse editor. Esse editor vai enviar de volta o trabalho para os cientistas, sendo um parecer negativo, sendo um parecer positivo, os cientistas fazem as correções e considerações que os revisores fizeram e envia de volta para o editor para ser finalmente publicado. Negativo, o artigo está sendo rejeitado e você está ali para mandar para outra revista, ou o que é que for. Isso é uma característica que marca um pouco de rigor científico assim, nas publicações. Bom, o fato é que desde aqui de 1665, a gente tem um aumento absurdo de número de jornais, de periódicos científicos. Esse aqui é até 2005, então até 2005 a gente já tinha essa STM, que ela é uma associação que ela faz essas quantificações de periódicos científicos. Eles até têm um report que eles liberam, acho que de 3 em 3 anos, uma coisa assim. Esses dados são do report de 2018. Então, vocês verem que até 2005, a gente já tinha mais de 10 mil periódicos científicos. Então, desde 1665 até 2005, teve esse aumento absurdo. Mas é importante notar também que nos últimos anos, isso tem aumentado cada vez mais rápido. Tanto que em 2005 a gente tinha passado dos 10 mil, mas hoje em dia a gente já passou de 30 mil.
Isso aqui são dados até 2013. E se eu não me engano, o que eu li nesse report é que são publicados por ano mais de 2 milhões de artigos. Então, é só para vocês terem um pouco de noção da velocidade que a gente está publicando artigos, tanto de fontes que estão recebendo esses artigos. Então, esses 2 milhões de artigos são distribuídos em N jornais. Tá. E aí, vocês podem imaginar também que o fato de estar distribuído em tantos jornais, tantos artigos, pode dificultar um pouco saber que tipo de conhecimento saber que tipo de conhecimento a gente já tem, onde está esse conhecimento, de fato organizar esse conhecimento, porque realmente são muitos jornais, são muitos artigos, e se cada um dos jornais, se você precisasse, para acessar um artigo, acessar cada um dos jornais individualmente, seria de fato muito complicado. E aí a gente volta um pouco na história novamente, até foi em 1830, esse cidadão inglês aqui, o Charles Babbage, ele trabalhava com ciências computacionais e ele teve a ideia que ele sugeriu para a Royal Society de organizar a produção científica. A ideia dele é que eles pegassem tudo que foi feito de produção científica, acho que de 1800 até 1863, isso, essa primeira organização que saiu, esse primeiro catálogo, de 63 anos de produção científica, eles organizassem de fato em um catálogo. Então isso aqui, na época, ele funcionou como se fosse um Web of Science da época aqui. Então eles publicaram em 1863 pela Royal Society, 1867, perdão, o primeiro volume desse catálogo dos papers científicos. Ele tinha mais ou menos 1000 páginas, esse catálogo, e pelo que eu sei, ele abrangia cerca de 2.000 publicações científicas. Então, os esforços para tentar sistematizar esse conhecimento, de fato organizar tudo aquilo, começaram lá em 1830 com a ideia desse Babbage aqui. Até o que a gente tem hoje. Hoje em dia, acho que a internet, principalmente, facilitou muito isso, mas a gente tem várias plataformas que oferecem diferentes esforços em termos de conectar cientistas, conectar as publicações científicas, de organizar tudo isso, de tornar isso bem acessível. Eu coloquei só alguns exemplos aqui, mas tem vários outros exemplos. Eu só destacar alguns aqui. O ResearchGate é uma plataforma que conecta cientistas, de certa forma disponibiliza alguns artigos, dependendo da vontade dos autores. Web of Science, que a gente já conhece, o Google Scholar, são plataformas, são bases de dados de artigos, realmente. Destacar também o Periodic Scopus, que engloba, o Periodic Scopus, ele na verdade, ele engloba várias dessas plataformas. Então, ele engloba o Web of Science, engloba o Scopus, ele disponibiliza para as universidades brasileiras o acesso a essas plataformas. Destacar também aqui esse NDLTD, que é uma plataforma só para busca de literatura cinza, que eu vou falar um pouco mais pra frente o que é. E destacar também aqui o Dryad, que é um repositório de banco de dados. Hoje em dia, várias periódicas, quando você vai publicar, ele exige que você deposite os seus dados em alguma plataforma online. E no caso, a Dryad, ela é comumente utilizada. Então, é um pré-requisito você publicar. Eles querem que você disponibilize os dados que você usou nas suas análises. Tá. E agora vamos partir, então, para onde a gente encontra a literatura científica. A literatura científica ela pode ser encontrada em diversos lugares. E, dependendo de onde você quer encontrar a literatura científica, você vai usar diferentes plataformas daquelas anteriores. Para busca online, no caso, tá? Então, os periódicos científicos, a literatura científica ela pode ser encontrada em publicações ou periódicos científicos, os artigos, né? Em livros, pode ser encontrado em apresentações de conferência, em relatórios governamentais, em patentes, ou na literatura cinza. Você pode encontrar em alguns outros lugares também, mas esses talvez sejam os principais. A literatura cinza compreenderia, então, manuais, teses e dissertações.
E muitas vezes as plataformas, elas vão, quando você fizer uma busca nelas, elas vão encontrar basicamente artigos, a maioria das plataformas. E aí, até queria discutir um pouco isso com vocês, sobre plataformas de busca de artigos. Tem esse artigo da Cienciometrics que os autores, eles fazem, o autor, no caso, ele faz um levantamento sobre qual é a abrangência de cada uma das plataformas de busca. E aí ele compara, eu separei essas três aqui porque talvez elas sejam as mais conhecidas por nós, mas ele inclui várias outras, acho que são pelo menos 25 plataformas que ele analisa, mas é interessante a gente olhar que o Web of Science, ele tem, então, o tamanho estimado da plataforma do Web of Science, isso aqui é 2018, tá, pessoal? Pode ser que tenha aumentado, é bem provável. 105 milhões de artigos. No caso do Scopus, são 72 milhões. Esses 67 milhões em parênteses aqui, pessoal, é a coleção principal do Web of Science, tá? Enquanto o Google Scholar, ele tem quase 400 milhões de artigos. Então, vocês podem olhar assim e falar assim, puxa, mas o Google Scholar, então, é muito mais completo e tal. Mas o Google Scholar, ele é uma das plataformas que ele inclui várias coisas de literatura cinza. Então, quando você busca no Google Scholar, você consegue sim encontrar teses, dissertações, coisa que você não encontra no Web of Science, por exemplo. A desvantagem é que o Google Scholar, ele é muito menos amigável na hora de você fazer busca. Ele não deixa você baixar várias referências ao mesmo tempo. Enfim, tem várias complicações na utilização do Google Scholar. E aqui eu separei duas iniciativas aqui, então, para busca de literatura cinza. Tem esse Gray Matters e tem aquela que eu tinha comentado anteriormente já. Tá. Bom, então, eu fiz esse rápido histórico, foi mais para destacar o quanto que a gente tem de conhecimento e o quanto que hoje em dia ele é, mesmo que de forma básica, assim, entre aspas, ele é sim sistematizado, ele está organizado em gavetas aí na internet, então você tem todo esse conhecimento, pelo menos a grande parte dele, está na internet disponível para a gente consegue acessar. Hoje em dia, o periódico SAPS nos dá acesso a isso, a gente consegue acessar inclusive de casa, com o login único de vocês. Então, todo esse conhecimento, ele está aí relativamente sistematizado, e em abundância muito grande. Então, a gente tem realmente um mar de artigos que está disponibilizado na internet que você pode acessar. E o fato de a gente ter toda essa vantagem em termos de número de artigos, de disponibilidade de conhecimento mesmo, ele gera não só oportunidades, várias oportunidades de estudo, como também gera algumas demandas. E aqui, entrando principalmente no campo da demanda, eu queria destacar a primeira demanda como as revisões sistemáticas. Porque a gente muitas vezes tem todo esse conhecimento disponível, mas a gente não sabe exatamente qual é o tamanho desse conhecimento em uma área, e o que dificulta um pouco em apontar para onde que a gente deve caminhar nessa área. E aí, tem essa frase aqui de... Putz, não vou lembrar o nome do autor. Mas eu traduzi aqui, mas ele fala isso sobre as revisões sistemáticas, que um passo importante para o desenvolvimento de uma área é justamente a gente identificar o que sabemos, então identificar tudo que a gente sabe que a gente conhece daquele conhecimento, o que não sabemos que sabemos, então identificar, às vezes, áreas que a gente tem muito conhecimento que a gente achava que a gente estava subestimando antes, e também, principalmente, identificar o que a gente não sabe que não sabe, que seria justamente identificar lacunas de conhecimento, identificar onde que a gente deve progredir numa área. E aí, para isso que a gente tem dado essa quantidade de informação, as revisões sistemáticas, elas, de certa forma, surgem como uma demanda, assim, principalmente em áreas com muitas publicações. É muito importante que a gente sistematize esse conhecimento. Ainda mais, né? E aí, outra
oportunidade já aqui que surgem são os estudos de meta-análise ou estudos modelos teóricos. E aqui eu chamei de estudos modelos teóricos, são justamente esses estudos que bebem da literatura na hora de fazer na hora de coletar dados. Meta-análise seriam aqueles estudos que eles pegam um estudo que, por exemplo, fez uma análise estatística, ele testou uma hipótese, ele pega vários estudos que testaram a mesma hipótese e testa essa hipótese de maneira mais robusta. É como se ele testasse os testes estatísticos, e por isso meta-análise. E esses estudos modelo teórico seriam justamente estudos que pegam dados da literatura, que não foi ele que coletou, não foi ele que foi lá no campo e gravou o bicho, por exemplo, mas o dado está ali disponível num paper ou num repositório online, o que é que for, e essa pessoa foi lá, coletou e vai utilizar isso no estudo dele. Que é justamente o que a gente está falando aqui, que é essa utilização de dados da literatura. Mas a ideia é que tanto meta-análise quanto esses estudos da literatura, eles permitem, de certa forma, dada a quantidade de dados que você tem disponível, que você faça perguntas, às vezes, mais abrangentes do que, às vezes, estudos de campo, que você tem limitações logísticas, às vezes, limitações de custo, e até, às vezes, limitação de tempo. Às vezes você quer, por exemplo, você quer fazer uma análise bioacústica para 300 espécies, você quer fazer uma relação da temperatura com o canto das espécies. Você quer fazer para 300 espécies. Você não vai conseguir ir a campo coletar todos esses dados das espécies. Talvez você consiga coletar de 5, 10, mais até, mas com certeza não para todas essas espécies. A não ser que você faça um super esforço em grupo, enfim. Mas esses dados, principalmente, estão coletados e estão disponíveis na literatura. Bom, e aí, então, entrando mais na parte bioacústica, basicamente a ideia do uso da literatura em estudos bioacústicos é que você vai ter uma pergunta bioacústica, isso aqui não só para bioacústica, pessoal, mas também para qualquer estudo que vocês forem fazer com a literatura. A ideia é que vocês vão ter uma questão bioacústica. Então, como o exemplo que eu dei, será que o canto das espécies é afetado pela temperatura? Talvez. Essa é a nossa pergunta. E a gente vai coletar dados bioacústicos, mas de uma forma um pouco diferente. A gente vai acessar um arquivo de áudio ou mesmo vai entrar num PDF de um artigo e vai lá extrair os dados que aquele cara coletou, que estão disponíveis lá. Bom, para a gente coletar os dados, primeiro a gente precisa saber onde que esses dados estão. No caso dos dados bioacústicos, eles vão estar principalmente em periódicos e livros especializados em bioacústica. A gente tem poucos periódicos que são especializados em bioacústica. Eu coloquei aqui o Journal of Bioacoustics aqui. Mas eles vão estar principalmente em em periódicos de comportamento, zoologia ou de grupos específicos. Jornais de grupos específicos, a gente tem, por exemplo, o Herpetological Journal. Ele vai publicar várias coisas de herpetologia. Entre elas, às vezes, pode estar uma descrição de um canto, de sapo, por exemplo. Mas eu separei aqui também a Eringia, são duas revistas brasileiras aqui, a Eringia, a Revista Brasileira de Zoologia. Tem também, eu separei aqui a British Herpetological Society, Herpetological Journal, né? No caso, o Herpetological Journal é da British Herpetological Society. E um periódico de comportamento aqui, o Behavior, por exemplo. Todos esses periódicos eu já vi publicações de bioacústica de anuros aqui. Eu peguei de anuros porque eu estou mais familiarizado, mas eu tenho certeza que vários desses periódicos teriam também de aves ou de invertebrados relacionados à bioacústica. E também a gente pode encontrar, no caso de livros aqui, eu separei esse livro aqui que é muito comum a gente encontrar dados bioacústicos também, quando são livros de levantamento de fauna, que fazem descrição da fauna de uma região, por exemplo, como é o caso do Phlox of Boracea. Eles pegam a região da Boracea e descrevem as espécies que estão ali, inclusive descrevendo características acústicas, enfim. E aí, particularmente no caso de anuros, é muito comum também a gente encontrar, no caso dos anuros, a descrição do canto juntamente à descrição da espécie. Então, normalmente, principalmente hoje em dia, a acústica desses bichos é muito utilizada na diferenciação entre espécies. Ela é uma característica muito marcante quando você vai fazer essa identificação.
Então, hoje em dia, a maioria da descrição de espécies, elas vão ser acompanhadas de uma descrição acústica também. Então, muitas vezes, a própria descrição da espécie vai ter ali já vários dados sobre o canto do bicho. E aqui, mais falando na prática, não, desculpa, mais falando já sobre dados crus, porque, como eu tinha falado, você pode ou extrair do PDF de um artigo ou de um livro essas informações já calculadas para um canto, ou você pode acessar repositórios de fonotecas, no caso, onde você tem vários cantos lá disponíveis para você baixar, ou estão lá disponíveis para ser requisitados por pesquisadores. Enfim, tem várias iniciativas de fonotecas que estão aí para ser utilizadas. Você pode acessar e baixar os dados, e aí você faz análise acústica e extrai os dados do canto diretamente. Então, seria um pouco mais cru esses dados. E aí, eu separei esse site, que é o Bioacoustics Dataset, que ele lista aqui, no caso são 28, eu acho, alguns sites de repositórios de dados bioacústicos. Aqui tem, por exemplo, a Fonosul, lá de Madrid. Enfim, tem vários sites que você pode entrar e extrair dados acústicos. Pegar cantos de lá, enfim. Tem vários sites que não estão aqui, na verdade. Eu acho que só está aqui os que submetem para lá. Então, eu acho que você manda um formulário para lá, e aí eles colocam seu site lá em evidência. Mas aqui eu só destacar também, a gente tem uma iniciativa, por exemplo, tem várias iniciativas brasileiras de fonotecas. Eu não sei se é a maior, Rogério, mas eu já, por exemplo, acessei várias vezes a fonoteca lá da Unicamp, que é a... Putz, eu não vou lembrar a abreviação, mas é o nome de um professor aqui. Jacques Villeneuve, uma coisa assim. Enfim, mas a gente tem vários sites onde a gente pode extrair esses dados, esses cantos, esses áudios, para utilizar nos nossos estudos também. Tá. Falando agora um pouco sobre como extrair esses dados e um pouco sobre padronização também. Então, você vai ter, no caso dos dados, se você for utilizar um áudio, então, você pegou o áudio na internet lá na sua fonoteca, você vai colocar, então, como se você tivesse coletado em campo, você vai colocar ele no Raven, vai extrair as variáveis no Raven ou em qualquer outro programa de análises acústicas, para extrair, por exemplo, os parâmetros do canto, se é isso que você está interessado. Mas, no caso do uso da literatura diretamente, você vai simplesmente abrir o PDF e você vai ler o PDF. É simples assim, você vai ler o PDF e vai extrair ali Você vai olhar o artigo, o cara falou assim, a frequência dominante era tal, tal. Você vai lá e anota isso na sua planilha de dados. Então, é literalmente leitura e ler e extrair esses dados. Claro que isso fica mais rápido conforme você vai tendo prática, até porque esses estudos, somente quando está publicado no mesmo periódico, eles seguem um certo padrão, assim. Mas, além disso, a gente já tem algumas ferramentas, eu diria, não tão prontas para serem utilizadas, mas que estão sendo desenvolvidas, por exemplo, principalmente de data mining, com essa onda agora que a gente está tendo de data science, tem várias ferramentas sendo desenvolvidas em que a ideia é que você use um PDF e consiga extrair algumas coisas. É isso aí, Rogério. Jacques Villiard. Isso aí. Essa aí que o Rogério falou aí, que eu coloquei lá atrás. Legal, Rogério, obrigado. Então, a gente tem algumas ferramentas, como eu falei, de extração automática de dados, o que seria uma maravilha. Eu gostaria muito de ter esse tipo de ferramenta no meu mestrado. Mas eu acho que elas não estão prontas ainda para serem utilizadas, às vezes porque os estudos não seguem um padrão. Eu vou falar um pouco sobre padronização agora e vocês vão entender, às vezes, por que essas ferramentas não vão funcionar tão bem. Então, a ideia, então, é que você extraia esses dados desse PDF ou desse arquivo de áudio e utilizem e coloquem no seu planilha de dados. Só que esse processo de extração, se vocês não tiverem o mínimo de padronização, se vocês não seguirem um mínimo de padronização, ele pode demorar 10 vezes mais do que demoraria. Além de poder gerar confusão nas análises depois,
E aí eu vou dar algumas dicas aqui de padronização baseado em coisas que eu experimentei durante o mestrado. E aí, daqui a pouco eu vou mostrar também uma planilha de dados extraídos da literatura, como que eu organizei no meu mestrado, pelo menos. Talvez hoje eu até fizesse diferente, mas, enfim, eu vou comentando. A primeira coisa que vocês precisam ter um padrão é como vocês vão extrair esses dados. É preciso que vocês deixem muito claro, principalmente na metodologia do artigo de vocês, ou da tese de vocês, ou da dissertação, ou do TCC, ou o que for, como é que vocês conseguiram esses dados. Isso é muito importante, porque, primeiro, porque o leitor precisa saber de onde é que está saindo esses dados, porque ele precisa saber se você está subestimando ou superestimando o número de dados, se for, por exemplo, o caso, eu peguei todos os cantos das espécies brasileiras de anuros. Aí você fala que você só buscou no Web of Science. Vocês acham que só no Web of Science vai ter todos os artigos de cantos de espécies brasileiras? Eu acho bem improvável, até porque várias revistas que descrevem cantos de espécies brasileiras, eles às vezes não estão nem indexados no Web of Science. Enfim, isso, o fato de você ter um padrão de busca, ele não só te auxilia para saber onde você já buscou e onde você deve progredir na sua busca, mas também para deixar claro na hora da sua metodologia se aquele esforço que você fez é suficiente ou não, para saber o quanto as pessoas devem confiar que aquele seu banco de dados de fato capturou tudo aquilo que você imaginava, o que você tentou passar para o leitor. Bom, e aí, a segunda coisa que eu coloquei é a unidade amostral. Então, por exemplo, vários desses estudos, como eles vão ser super abrangentes, você podem ter perguntas abrangentes. E dependendo da pergunta que você faz, você vai ter unidades amostrais diferentes. Vamos supor, será que populações de aves, de uma espécie de ave em altitudes maiores, modificam o canto? Então, qual é a unidade amostral de vocês aqui? A unidade amostral passa a ser populações. Então, você vai ter que ter um dado de canto lá por população, por exemplo. No meu caso, no mestrado, a unidade amostral eram espécies. Então, isso significa que minha unidade amostral eram as espécies, e isso significa que eu tinha que ter um valor de canto para a espécie. E aí, isso tem várias implicações. Porque isso te faz uma pergunta. Se tem 2 descrições de canto para uma espécie, qual que você adota? Isso é uma pergunta que você tem que responder e que passa pela sua unidade amostral. E aí você pode adotar vários critérios. Você vai pegar a média entre os 2 estudos, vai pegar o estudo mais recente, enfim. Você pode ter vários critérios para resolver esse problema de unidade amostral, mas é importante que você faça isso com padrão. Tá. Um outro padrão que é importante vocês seguirem também é na hora de organizar as referências de vocês. Primeiro porque, normalmente, quando esse tipo de estudo ele disponibiliza no material suplementar as referências que foram utilizadas, então é importante que vocês tenham elas organizadas. Segundo, e principalmente por isso, muitas vezes você vai coletar um dado e aí você pode ter preenchido errado na hora, e aí você vai revisitar aquele dado na hora de fazer análise, você viu que tem um dado super estranho. Sei lá, você pode ter digitado um 0 a mais, ou um número errado, uma coisa assim. E é super importante que você saiba de onde saiu aquele dado, para você poder revisitar aquele artigo e corrigir o seu erro. Então, na hora de você preencher aqueles dados na sua planilha, é muito importante que você de alguma forma, sistematize de onde aquela informação está saindo. Você tem um indicador. Você tenha salvo essas referências em algum lugar. O próximo ponto é a nomenclatura acústica. Eu acho que em Anuros não tem muito problema isso. Eu não sei se para outros grupos vai ter. Mas o fato é que acho que pode mudar um pouco, mas é importante que você tome cuidado. Às vezes um pesquisador pode chamar uma coisa de frequência e ele está utilizando frequência dominante. Então, você tomar cuidado na hora de ler os artigos, porque pode mudar um pouco a nomenclatura do que ele está falando. E é importante que na hora de você passar para a sua planilha, isso seja traduzido em uma coisa só. A próxima coisa seria unidades de medida. Então, por exemplo, pode ser que um artigo esteja te dando duração do canto em milissegundos. Pode ser que outro artigo esteja dando em segundos. Então, na hora de passar para a planilha, é importante que você
já faça essa conversão. Pode ser também o caso de coordenadas. Pode ser que você tenha coordenadas em graus decimais, pode ser que você tenha coordenadas em graus, minutos e segundos, né? É importante que você faça... É melhor que faça em graus decimais direto. Mas a ideia é que seja padronizado para você não criar uma confusão na hora de preencher sua planilha. E a última coisa que eu marquei aqui, talvez tenha outras coisas, mas isso foi o que eu me recordei na hora, que seria a taxonomia. Então, tomar muito cuidado também com, às vezes, sinonímia de espécie. Então, é importante que na hora que você vai coletar o dado de uma espécie, você acesse algum repositório online que indique sinonímias dessa espécie, para ver se aquela espécie não é a mesma que de uma que você já coletou ali atrás, por exemplo. E que elas têm que ter o mesmo nome na sua planilha. E aqui, rapidamente, eu separei a planilha de dados aqui do meu mestrado, só para vocês darem uma olhada. Então, a pergunta do meu mestrado, ela testava algumas hipóteses bioacústicas evolutivas em várias espécies, sabe? Então, a unidade mostral, no fundo, era espécie. Então, a primeira coluna que a gente tinha aqui era a espécie que estava dita no estudo. Não, perdão, esse aqui é o nome atual da espécie. O nome como estava na minha filogenia, que eu ia utilizar nas minhas análises. E aqui tem também as sinonímias, que essa sinonímia é o nome como ela apareceu no estudo. E aqui eu tinha várias coisas anotadas, por exemplo. O que eu queria mostrar então, eu tenho aqui o nome da espécie. Aqui embaixo, eu tenho uma outra planilha, que é referências. Então, por exemplo, eu coletei lá um dado de Cynix tigrinus. Eu volto aqui na minha referência, se eu quero saber de onde é que saiu aquele dado de Cynix tigrinus, eu acesso aqui, saiu de Bang e Areta 2016, tem aqui a referência. Então, eu consegui revisitar de forma muito fácil meus dados. Aí, tem outras coisas aqui. Então, por exemplo, a espécie eu coletava todos os tipos de dados acústicos dela. Então, tá aqui tudo do Dominant Frequency tá em kHz. Tá super pequeno, eu acho, né, gente? Perdão. Em kHz, tudo em milímetros aqui. Então, é muito importante ter essa padronização de dados. Algumas observações, o gravador que foi utilizado, enfim. Então, eu acho que facilita muito, em termos até de tempo, vocês vale a pena tomar esse cuidado. Tá. E aí, só para a gente fechar, eu queria dar um exemplo de um estudo que usa dados da literatura, bioacústico, que foi o meu mestrado. Eu não vou passar rapidamente pela metodologia dele, só para vocês terem uma ideia de como é que funcionaria o estudo. Então, a ideia do meu mestrado era que o processo de comunicação, por ser um processo custoso e sujeito a degradação de sinal, de aproveitadores de sinal, ele está sujeito a várias pressões evolutivas. E existem já algumas teorias bem estabelecidas, não bem estabelecidas, mas relativamente antigas, já de 70, 75, que dizem respeito à modulação do sinal acústico por variáveis intrínsecas e extrínsecas. No caso das variáveis intrínsecas, talvez a mais conhecida seria a hipótese de adaptação morfológica, que diz respeito ao tamanho corporal. Então, ele diz que o tamanho corporal vai afetar os parâmetros acústicos das espécies. E uma variável extrínseca, essas duas foram que eu foquei no mestrado, por isso que eu estou destacando elas, seria que o ambiente favorece determinadas características de propagação de sinal, e por isso as espécies evoluíram de forma a otimizar essa propagação, e então o ambiente estaria selecionando características acústicas das espécies, que seriam a hipótese de adaptação acústica. Então, eu testei 3 hipóteses, diretamente falando. A primeira é relacionada à hipótese de adaptação morfológica, e a minha ideia era que as espécies de anuros com tamanho corporal maior, elas possuem aparatos de vocais maiores, e, portanto, elas possuiriam cantos de anúncio mais graves do que aquelas espécies com tamanho corporal menor. A segunda hipótese, ela diz respeito à adaptação acústica, e ela diz respeito à capacidade de propagação em ambientes fechados ou abertos. Então, a ideia é que sinais de baixa frequência, eles têm maior facilidade em propagar através de barreiras. Então, a hipótese seria de que as espécies que evoluírem em ambiente de vegetação mais densa,
elas apresentariam um canto de ânimos mais grave do que aquelas que evoluíram em ambientes de menor densidade. Isso por causa da facilidade de propagação. E tem uma terceira hipótese também de adaptação acústica, que seria relacionado à duração do canto. Então, a ideia é que cantos com sílabas mais longas têm também essa facilidade de se propagar em ambientes fechados, mas a gente tem uma questão de previsibilidade do sinal. A ideia é que ambientes abertos eles têm fontes menos previsíveis de degradação de sinal, você está sujeito a uma variação de temperatura maior, a vento, barulho, o que é que for. Isso é, de certa forma, mais imprevisível nos ambientes abertos, e isso favorece com que... E a ideia é que, como o receptor ele tem que saber avaliar o nível de degradação para saber de onde está chegando aquele sinal, a ideia é que os sinais eles precisam ser mais previsíveis em termos de degradação. Então, a ideia é que as sílabas longas elas estariam menos sujeitas a... Desculpa. É isso. As sílabas longas estariam menos sujeitas Desculpa, elas seriam menos previsíveis em termos de degradação do que as sílabas curtas também. E por isso é mais uma justificativa para que os cantos de duração mais longa eles estariam associados aos ambientes de vegetação mais densa. Então, você tem as três hipóteses. Cantos de frequência dominante menor em ambientes fechados, cantos mais longos em ambientes fechados e tamanhos corporais relacionados a frequências menores. Tá. Então, para testar tudo isso, como era uma hipótese super geral, com várias espécies, o que eu fiz foi acessar a literatura para encontrar esses dados. Então, primeiro eu fiz uma busca em várias bases de dados de periódicos científicos, usando essas palavras-chave, mas eu também complementei a busca com um artigo que o professor participou até, que foi do Vinícius Guerra, como primeiro autor, que ele fez uma revisão sistemática sobre os cantos descritos de espécies brasileiras de anuras. Isso facilitou muito o meu trabalho, porque eu acessei as referências do trabalho dele, para saber quais espécies eu conseguia dados. Então, eu consegui dados para 200 espécies brasileiras. Está aqui que eu consegui essa nomenclatura do Toledo. E eu extraí todas aquelas informações que vocês viram ali no banco de dados já. Além disso, só deixar claro que para densidade de vegetação eu usei a métrica do NDVI. O NDVI ele é uma medida de reflectância de clorofila. Então, NDVIs maiores significa que você tem uma cobertura vegetal maior. Então, a ideia é que NDVIs maiores aqui representariam, então, essas vegetações mais fechadas. E NDVIs menores, o contrário. Então, de novo, eu estava bebendo da literatura até na hora de utilizar esses dados filogenéticos. E que, no caso, eu tirei desse artigo do Duma, a filogenia dos ilídeos aqui. Então, eu tinha a primeira hipótese, da hipótese de adaptação morfológica, com a frequência dominante comparada com o tamanho corporal, que é comprimento rostocolocal aqui, esse CRC. E também a hipótese de adaptação acústica. Eu testei a partir de duas hipóteses aqui, duas comparações, que é com frequência dominante versus o NDVI, que é nosso surrogate aqui para densidade de vegetação, e a duração do canto versus o NDVI. E, além disso, eu testei também, para a hipótese de adaptação acústica, uma outra variável que não fosse o NDVI. Eu testei por tipo de hábitat também. Eu classifiquei os hábitats que as espécies estavam entre abertos ou florestais, de acordo com o Haddad, e também entre sítio de cantos. Então, comparei a frequência dominante dos cantos dessas espécies em diferentes sítios e hábitats. Tá. Eu vou passar rápido pelos resultados. Estou passando rápido pelos resultados também, porque eu acho que não é o enfoque que eu mostro tantos resultados e discuto eles com vocês. Mas é só mostrar como você pode usar dados e literatura, de fato, para gerar estudos super interessantes e abrangentes. Mas, no final, eu encontrei, de fato, a relação entre tamanho corporal e frequência dominante. Cada ponto no gráfico é uma espécie. Para a hipótese de adaptação acústica, eu encontrei o oposto. Então, as espécies de canto mais graves, elas estavam em ambientes mais abertos, na verdade. Foi o oposto do que eu tinha previsto. Apesar de não ter encontrado quando eu tratava de forma categórica. Então, não tinha diferença de frequência dominante para espécies classificadas em florestais ou abertas,
ou em diferentes sítios de canto, no caso de bromélias, em sítios lênticos e lóticos. E a duração do canto NDVI eu não encontrei relação. Bom, enfim, como eu falei, eu quis passar bem rápido por esses resultados. E até chegar nas conclusões, acho que eu até passei um pouco do tempo, perdão. Mas a ideia é que usar dados de literatura nos possibilita primeiro fazer estudos super abrangentes, então testar hipóteses ao redor do globo, testar hipóteses para várias espécies, enfim, perguntas super abrangentes. Eles geralmente são baratos e com uma logística simples, o que, convenhamos, em tempos de pouco apoio à ciência, em tempos de quarentena, sei que não é a coisa mais divertida de se fazer em casa, mas é barato e requer que você sente no seu computador e faça a busca. Então a logística é super simples. Eu considero uma ótima maneira de você se inteirar para a literatura de uma área, porque, no fundo, por exemplo, o que eu fiz durante esse trabalho foi ler mais de 200 artigos que descreviam cantos de espécies. Então, não tem muita solução. Então, se você vai fazer, dependendo da questão que você fizer, você vai se inteirar pela literatura ao redor dessa questão. Então, eu, pelo menos, acho uma ótima oportunidade, principalmente para alunos de graduação, começar com esses estudos, sabe? Porque eles permitem que você crie uma certa bagagem com a literatura. E aí algumas desvantagens, talvez nem tão desvantagens, mas bom, esses estudos requerem um trabalho muito minucioso de extração de dados, como vocês viram, com aquela coisa de padronização, você está trabalhando com pessoas que coletaram de forma diferente, então você precisa tomar muito cuidado na hora de extrair aquele dado. E por essa razão eles podem conter vieses. Se você for pensar, por exemplo, em trabalhar com dados de abundância, por exemplo, você pode ter viés de coletor aqui no meio, que você está trabalhando com pessoas diferentes e coletaram em lugares diferentes, enfim. E ele pode ser altamente trabalhoso, esse tipo de trabalho. Então, às vezes é cansativo fazer esse tipo de trabalho? Não vou mentir que é. É difícil sentar e ficar olhando para PDF durante a quarentena? Mas eu acho que, no fundo, ele gera trabalhos que são relativamente de alto impacto, porque são perguntas normalmente super interessantes e abrangentes, e eu acho que vale super a pena explorar esse tipo de trabalho durante o período que a gente está vivendo. Não só durante esse período, mas durante a carreira acadêmica de vocês.